Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Esta carta tão poderosa que influenciou muitas vidas no passado, continua influenciando os dias de hoje, assim como na minha vida. Espero que na tua vida também. E essa é a intenção, a motivação de fazer o vídeo, de anunciar o Evangelho de Deus, de anunciar a boa nova de Cristo Jesus, de também fazer o que nosso Senhor pediu, que é o ID, que é a grande comissão, que é de levar o Evangelho, de viver o Evangelho, de exalar o bom perfume de Cristo, porque nós somos chamados para sermos luz neste mundo, sal para a terra, e ninguém conhece a palavra de Deus, e as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, porque é ela que tem poder para salvar. Deus não somente nos elegeu, mas também escolheu um método para a salvação, que é através da loucura da pregação, e tem tudo a ver com o que nós vamos meditar hoje, a palavra de Deus, que é poderosa. E eu gostaria de falar 4 irmãos nossos no passado que viveram essa influência desta carta poderosa do apóstolo Paulo. Primeiro, Aurélio Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona, que viveu no 3º século, 385 anos depois de Cristo, filho da serva do Senhor chamada Mônica, que sempre esteve orando por ele. Depois, nos teus relatos de confissão, este jovem diz que aos 16 anos já vivia como escravo do pecado, escravo das suas paixões sexuais, e então ele cresce, ele vira professor de literatura e retórica, ele vai para Roma, vai para Milão, e ele tem contato com as pregações do bispo Ambrósio. Parece que essa tensão, essa perturbação e inquietação da alma, isso que o pecado faz na vida do homem, aumentou. Ele resolve se isolar. Ele diz que debaixo de uma figueira ele entrou aos prantos, ao choro, e ele escutou uma voz do além que disse: toma e lê, toma e lê. Então ele entende que ele deveria ler a Bíblia, e ele abre a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 13, no versículo 13, que diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então falou de encontro ali com a tua necessidade, para ele se revestir de Deus e deixar todas essas coisas de lado, e isso impactou a vida dele, e ele se transformou num homem bastante servo de Deus e bastante conhecido. Outro homem se chama Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, que também tinha essa necessidade de agradar a Deus, de alcançar a salvação. Um homem que tinha ali o seu chamado, mas estava vivendo uma vida religiosa, uma vida de paganismo, e ele diz ali que naquele contexto católico ele tentou de todos os tipos agradar a Deus, jejuava por horas, ele orava por horas. Ele falou que dos monges ali ele era o mais aplicado, e todas essas tentativas eram frustradas, até que ele foi convidado, porque ele era um bom monge, a expor a carta de Paulo aos Romanos no castelo de Wittenberg. E ele diz que ficou meio assim, porque ele tinha um conhecimento de Deus, de um Deus irado, de um Deus que castiga. Ele não conhecia a graça de Deus, não conhecia a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então, na sua leitura, na sua explanação de Romanos, ele leu um versículo que ficou muito conhecido, que diz assim: o justo viverá por fé. Então ele meditou nessa palavra, ele meditou neste versículo: o justo viverá por fé. Não é mais por obras, eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. E ele entendeu que Deus não quer sacrifício do homem, porque o maior sacrifício já foi Cristo Jesus ter morrido por nós, e essa graça alcançou a vida deste homem, e este homem então identificou mais 95 ali divergências ali da Igreja Católica, daquele contexto, com a realidade bíblica, e ele protestou, ficou conhecido como o pai da Reforma Protestante, que colocou aquelas 95 teses no castelo de Wittenberg. Outro homem se chama John Wesley, que também vivia uma vida religiosa na tentativa de alcançar a salvação por obras,
promovendo bastante reuniões ali nas faculdades, indo nas aldeias indígenas, fazendo obras sociais nessa tentativa, mas era um homem também que tinha um chamado de Cristo Jesus, até que ele foi convidado a participar de uma reunião na casa dos irmãos morávios, na reunião dos irmãos moravianos, que também é bastante conhecido, e este homem ele tem contato ali, John Wesley tem contato com a palavra de Deus, ele ouve ali a introdução da carta de Paulo aos Romanos e ele foi impactado, ele percebeu que viveu uma vida religiosa por muito tempo, então a graça de Deus ali veio na vida deste homem, transformou ele e ele é conhecido até hoje, uma influência muito grande na Europa. Outro homem, o quarto e o último, é Karl Barth, um teólogo que viveu ali na Primeira Guerra Mundial, que ele tinha como ideia o liberalismo teológico, o otimismo liberal, de uma evolução do homem no aspecto social, que o homem, junto ali com a crença, poderia se tornar um cidadão melhor, nesse aspecto de uma evolução do caráter do homem e de uma sociedade melhor. Mas isso daí caiu por terra depois que ele estava presenciando a bestialidade da guerra, toda aquela massacre, todo aquele horror que a guerra promove. Então ele deixa isso de lado e medita na palavra de Deus, e isso impactou a vida dele com meditação na palavra de Romanos. Bom, agora vamos voltar para a carta de Paulo aos Romanos. Por que Paulo escreveu essa carta? Primeiro que não foi Paulo que escreveu, foi Tércio, e Paulo estava provavelmente em Corinto. Ele tem uma intenção, ele tem 3 planos ali. Ele quer ir primeiro para Jerusalém, ele quer recolher as ofertas das igrejas gregas e levar para Jerusalém, para a Judéia ali, para os pobres, para os judeus que estavam passando necessidade. Isso também tem um aspecto muito importante. Depois, se Deus permitir, eu quero falar também dessa condição de Paulo tirar as ofertas dos judeus, dos gentios, e levar para os judeus, tentando promover uma união entre esses povos que estavam ali causando uma tensão muito grande na igreja de Roma. A outra intenção é que Paulo quer visitar Roma, como ele diz aqui, que eu vou ler, que ele muito pretende ir, ele já tentou em outras vezes, mas foram tentativas frustradas, não deram certo, e ele fala assim: Deus é minha testemunha que eu quero muito ter com vocês, compartilhar alguns dons, receber de vocês também algumas coisas mutuamente. E a terceira é que ele quer ir para a Espanha, onde o evangelho não foi pregado. Paulo não tem intenção de pregar onde o evangelho já foi pregado. Ele é um plantador de igreja, ele tem essa motivação, esse chamado de Deus de pregar o evangelho aos gentios, e ele quer até os confins da terra. E Espanha para Paulo era os confins da terra. Ali ele não conhecia as Américas, então ele quer levar o evangelho até a Espanha. Bom, então tem esse problema na carta de Paulo, que diz assim, que havia uma tensão muito grande ali entre judeus e gentios. Suetônio, que é um historiador do primeiro século, ele diz que, por uma palavra chamada Cresto, que unanimemente hoje os teólogos dizem que é Cristo, que eles estavam passando ali por algum problema ali, talvez seja porque o imperador Cláudio ele tenha expulsado esses judeus cristãos que estavam em Roma, discutindo a respeito de Cristo, e estavam virando aquela bagunça, aquela desordem. Então o decreto foi: manda todos os judeus embora. E esse decreto a gente consegue ler aqui em Atos 18, que diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, aqui tem uma confirmação desses relatos desse historiador Suetônio, que por uma briga ali que estava tendo entre judeus e gentios, então expulsaram todos os judeus, e depois eles retornam. O imperador Cláudio faleceu depois de 5 anos, então como
caducou ali esse decreto. Então esses judeus voltaram para Roma e ali o que acontece? Imagine ali os judeus que se vangloriavam na lei, que tinha ali os seus costumes, os seus rituais, principalmente cerimoniais, a circuncisão, os rituais de culto, e chega lá os judeus que por outro lado se consideravam livres de todas essas coisas, então tinham essa imparcialidade, né, dos judeus cristãos e dos gentios cristãos. Então os judeus só acreditavam que era uma continuidade ali o cristianismo, mas que tinha que guardar a lei, tinha que guardar as observâncias, o sábado, tinha que guardar a circuncisão, toda aquela cerimônia ali de culto. Já por outro lado, os gentios, não, vamos fazer do jeito que a gente estava. Então começou a ter essa briga, e essa é a motivação também de Paulo escrever essa carta, tentando unir esses povos, né? Mediante a palavra de Deus, mediante o sangue de Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai fazer. Ele vai expor o homem, ele vai expor os judeus, vai expor os gentios, que todos nós agora precisamos da graça de Deus, que as obras ficaram para trás, que as observâncias, que a lei ficou para trás. Então Paulo tem que escrever, e Paulo escreve isso com muita categoria, através do poder de Deus, através do Espírito Santo, é claro, mas Paulo é um homem muito inteligente, ali fora do normal. Também poderia ser muito bem considerado um professor de retórica, porque Paulo consegue fazer uma interlocução, ele consegue falar conosco como se a gente estivesse fazendo perguntas para ele, e Paulo responde. Bom, então eu vou ler aqui. Primeiro eu vou ler, que eu esqueci de ler, eu vou ler aqui no capítulo 15. No capítulo 15 diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Essa foi a primeira motivação de Paulo. Paulo queria ir para Jerusalém a serviço dos santos, recolher as ofertas ali e levar para a Judéia. E depois Paulo pretende ir para Roma. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos. Então Paulo pretende visitar a igreja de Roma. E a terceira, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo queria ir para a Espanha para anunciar o Evangelho. Porque aprove a Macedônia e a Acácia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Essa é a primeira motivação de Paulo. Deixa eu ver outra que eu marquei aqui. Pense em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então Paulo pretende ir primeiro para Roma, talvez ali a vontade de Paulo, como ele diz aqui no primeiro capítulo, no versículo 11, a vontade dele de compartilhar alguns dons espirituais. Paulo não quer, assim, Paulo não precisava ter algum dom espiritual para ele. Paulo, eu acho que ele já tinha tudo ali, assim, a respeito de Deus ali. Paulo era um professor, era apóstolo, então ele tem esse título, ele não precisava de nada, mas com uma forma humilde, como Paulo sempre tratou, ele diz aqui, assim: porque muito desejo visitar-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Aí ele fala para a Tessa assim: não, vamos melhorar isso daí, porque só parece que eu estou indo lá para oferecer algo. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma comunhão, é uma união, é algo recíproco. E Paulo escreve assim, ó: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então Paulo também tem essa intenção de ir para Roma, também de suprir a necessidade dele. Talvez ele ia se preparar, descansar, conhecer ali os irmãos, promover esta união entre esses dois povos, essa tensão que estava causando ali muito grande. Bom, esse é um pouco do contexto da carta de Paulo aos Romanos, mas agora nós vamos explanar de forma melhor, versículo por versículo, começando pelo versículo 1 aqui, do primeiro capítulo, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo já usa duas expressões bastante importantes,
que é servo, que quer dizer ali escravo de Jesus Cristo, que denota humildade, tira toda a importância de Paulo. Paulo quer se colocar na posição ali de servo de Jesus Cristo. Por outro lado, ele fala apóstolo, que era uma grande expressão da época, era um grande título de um homem que conhece a palavra de Deus, que foi confiado a ele diretamente do Senhor Jesus Cristo, com essa incumbência de levar o Evangelho. Então Paulo tem essas duas expressões bastante importantes. E ele fala que o Evangelho é de Deus. Veja bem, o Evangelho de Deus que foi confiado a ele para anunciar a Jesus Cristo, a essência do Evangelho. A essência, então, Deus é aquele que cria todo este plano, o seu Filho é que executa o seu plano, e o Espírito Santo é que dá continuidade, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, o outro Consolador que iria estar conosco até a consumação dos dias. Bom, aí no versículo 2 diz assim: o qual foi Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Esse evangelho que é duplamente checado, vamos dizer assim, que foi confiado pelos profetas, não é uma novidade o evangelho para os apóstolos. Esse evangelho foi anunciado pelos profetas, por esses homens de Deus, foi confiado a ele. E hoje se manifestou a todos. Então esse evangelho que foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a quem? Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Olha a natureza divina de Cristo, da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade. Essas duas naturezas, está bem claro que a natureza de carne, da natureza de Davi, e a natureza espiritual, a natureza de santidade do Filho de Deus, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, o que é interessante aqui a gente saber, que desse versículo 1 até o versículo 6, Paulo fala sobre ele e o Evangelho. Paulo não conhece os irmãos de Roma, então ele precisa usar essas expressões, esses pronomes possessivos, eu, meu, mim, porque ele quer falar sobre ele e o Evangelho. Do versículo 7 ao versículo 13, ele fala ele e a igreja de Roma, ele e os romanos. Do versículo 14 ao versículo 17, ele e a evangelização. Então a gente tem que entender essa divisão desse primeiro capítulo até o versículo 17, essa compreensão de que Paulo está falando para um público que ele não conhece. Então ele precisa falar bastante dele do Evangelho que foi confiado a ele. Veja bem, agora no versículo 7, a todos os amados de Deus, olha o destino desta carta: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser santos, graça a vós outros, da parte de nosso Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então Paulo agora está falando diretamente com o público dele, que é a todos os santos que estão em Roma, os judeus e os gentios. Agora um povo só, uma só igreja. Ele não fala assim, é para os judeus e para os gentios, não, é para os santos ali, para os servos de Deus que estão nessa igreja. Vamos lá. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. É aquela lá que eu falei, que Paulo muito tempo quer visitar esses irmãos de Roma, e ele diz assim: em todas as minhas orações, suplicando que algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo já tentou outras vezes visitar, mas não deu certo. Então ele está direcionando: ó, irmãos de Roma, um dia eu vou aí visitar vocês, porque muito desejo visitar-vos a fim de compartilhar algum dom espiritual que seja confirmado, isto é, vossa companhia, reciprocamente confortemos por intermédio de fé mútua, vossa e minha. Então Paulo tem essa intenção de compartilhar ali alguns dons.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes, olha aqui o que eu estava dizendo, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tem sido até agora impedido, para conseguir igualmente a vós outro fruto, como também entre outros gentios. Então Paulo confirma que ele tentou muitas vezes, que Deus é testemunha dele, que uma oportunidade ele gostaria de estar lá em Roma junto com esses irmãos. Só de passagem, como ele diz lá no capítulo 15, por breve tempo ele pretende ir para a Espanha, para anunciar o evangelho na Espanha. Agora vamos lá, Paulo e a evangelização. É aqui que eu queria chegar, nesses versículos tão importantes, tão poderosos da parte de Deus, que falou muito ao meu coração, e tem 3 expressões aqui: devedor, estou pronto e não me envergonha. Primeiro eu gostaria de falar a respeito de devedor, que é um comentário de John Stott, que tudo que eu estou dizendo aqui foi de um estudo que eu fiz dos comentários da Bíblia, e de John Stott também eu juntei aqui. E é muito interessante essa questão de devedor, porque, por exemplo, devedor, se eu pego R$1.000 de alguém, eu devo R$1.000 a esta pessoa. A pessoa me emprestou R$1.000, me confiou R$1.000, então eu estou devendo R$1.000 a ela. Mas aqui neste contexto de Paulo, imagine assim, alguém emprestou R$1.000 para mim, você emprestou R$1.000 para mim, para eu levar esses R$1.000 para um outro irmão de uma outra igreja. Então agora eu, apóstolo Paulo, sou devedor a Jesus Cristo, que me confiou a palavra de Deus, e aos gentios. Ele é duplamente devedor. Ele é devedor ali para Jesus Cristo, que confiou a palavra de Deus a ele e falou a Paulo: vai pregar agora para os gentios, é sua responsabilidade, esse é o seu chamado. E Paulo é devedor nesse sentido. Olha que interessante, né? E ele diz assim: por isso, pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. No versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E Paulo diz assim: eu sou devedor e estou pronto a ele estar com vocês em anunciar o evangelho de Deus. Para nós, o que seria estar pronto, né? Como Felipe ali esteve pronto quando o Espírito Santo levou ele de encontro com o eunuco ali, que ele correu a carruagem e o eunuco estava lendo Isaías, né? Isaías 53, do servo sofredor. Então o Felipe, conhecedor da palavra de Deus, estava pronto ali a responder esse chamado. Nós devemos estar prontos também a defender a nossa fé, a falar a respeito de Jesus Cristo. E Paulo diz assim: estou pronto. Por que, Paulo, que você está pronto? Aí ele diz assim, pois não me envergonho do evangelho. Bom, eu gostaria também de falar a respeito porque Paulo diz assim: eu não tenho vergonha do evangelho. Primeiro, porque uma pessoa trazer a essa questão assim: eu tenho vergonha do evangelho. Por que ela tem vergonha do evangelho? Talvez ele já passou por isso. E nós temos que entender que Paulo pregava a graça de Deus para os judeus, para os gentios. Para os gentios era escândalo, né? Para os judeus era loucura. Então tem esse conflito, né? De Paulo era acusado de antimionismo, né? De pregar contra a lei, e ele estava falando a graça de Deus. Então Paulo pode ter sido, né, por hora ali sendo inibido, né, a falar do evangelho. Ele diz que para Corinto ele foi com temor e tremor, ele não queria ir. E em Atos 18, o Senhor Jesus Cristo aparece para ele e diz assim: Paulo, não temas, fala e não te cale, porque eu tenho muita gente lá, ninguém vai te machucar, pode ir lá falar. Então Paulo fraquejou de certa forma. Até o apóstolo Paulo, que foi confiado a ele o evangelho, ele passou por essas dificuldades. Mas ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho. Por que, Paulo, você não se envergonha? Porque é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E este versículo, antes de eu meditar nele, ele falava já muito ao meu coração, e quando eu mergulhei, é algo tão poderoso, porque a palavra de Deus, né, que é loucura
para os judeus, escândalo para os gentios. É o poder de Deus para a salvação. Olha que impressionante, né? Não é a inteligência do homem, não é a filosofia, não é o conhecimento humano, mas sim o poder de Deus através da pregação da palavra. É ela que tem poder para salvar, ela que tem poder para libertar, para transformar a vida de um homem. E esse versículo é muito, muito importante. E ele diz assim: para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O judeu teve o primeiro contato ali, né? Ele foi privilegiado por seu povo escolhido de Deus e agora se manifestou a todos, e aos gregos, aos gentios, né? Que somos nós. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. A justiça de Deus, ou seja, nós somos culpados, merecedores de castigo pelos nossos pecados, de fato condenado. O Senhor bateu o martelo e falou assim: o ser humano é condenado, mas agora nós somos, através do Evangelho, através da graça de Deus, que a essência do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados, ou seja, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E essa expressão de fé em fé, como Karl Barth fala, é a fé de origem para a nossa fé, porque nem a fé é nossa, é dom de Deus para que nem se glorie, como Paulo fala lá em Efésios. A fé, essa fé de origem que vem de encontro com nós. E quando Paulo está falando fé, ele está falando de confiança, essa confiança que nós temos em Deus, esta confiança que nós temos no Senhor Jesus Cristo, é que vai conduzir a nossa vida. E essa expressão, o justo viverá por fé, o justo viverá por confiança, Paulo está citando Abacuque, que impactou a vida de Martinho Lutero. E Abacuque ali, eles estavam vivendo ali, os servos de Deus estavam vivendo a tensão ali do reinado de Nabucodonosor, né, da Babilônia, escravizando, e eles se vangloriavam nisso, né, falavam: nós estamos maltratando todo mundo e tal. E os pobrezinhos ali, os filhos de Deus, estavam vivendo uma vida plena por confiança em Deus. E Deus exaltou estes homens que viveram pela fé em Deus, sabendo que ia ter uma esperança ali, mesmo passando por dificuldades. Bem diferente desse evangelho que a gente escuta hoje em dia aí, que só promove os bens materiais, diz sim para todas as orações do homem, que o homem pode tudo, enfim, todas essas coisas aí. Mas esses homens viveram por fé. E essa expressão tão linda, tão poderosa, esses 3 versículos tão poderosos, 14, 15, 16 e 17, que fala do poder de Deus, né, conhecido como a chave hermenêutica, ou o gancho que sustenta toda a ideia de Paulo e vai desenvolver toda a ideia a partir desse versículo tão poderoso. Bom, agora conhecendo a justiça de Deus, conhecendo a justiça de Deus para nós, né, porque fomos justificados, agora Paulo vai virar a chavinha aí e vai dizer assim, todos vocês, judeus, gentios, todos são culpados. Primeiro ele vai começar pelos gentios, do versículo 18 até o capítulo 2, ele vai falar dos gentios. Gentios, vocês são culpados, vocês são indesculpáveis. O que vocês têm para conhecer de Deus, vocês têm para conhecer, visto que Deus criou todas as coisas desde o começo, toda a criação. Isso mostra que existe um Deus e vocês estão trocando, ao invés de adorar o Deus verdadeiro, o Deus criador, vocês estão adorando as criaturas, vocês estão se desconfigurando, vocês estão fugindo muito do padrão de Deus. Então ele fala assim, olha que impressionante, né? Como um tribunal agora, mudou as coisas. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade por injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Veja bem, a ira de Deus. E o que significa a ira de Deus aqui em Romanos aqui? A gente conhece a ira de Deus também, que um dia chegará que o cálice da ira de Deus vai se transbordar, o juízo de Deus para todos os ímpios, vai ter o inferno, para os salvos ali justificados, o céu. Mas a ira de Deus aqui significa, como tem 3 versículos que está grifado aqui na Bíblia,
entregou. Deus os entregou Deus. Deus entregou. Tem umas 3, 4 vezes aqui que fala a entrega de Deus. Não é a ira de Deus, aquele Deus bravo que vai castigar, Covid, terremoto, não. É a ausência de Deus, é uma ira silenciosa. É Deus se afastando do homem e dizendo sim para as orações do homem. Vocês querem viver assim? Então vai, ladeira abaixo. Aí essa perturbação do homem, essa deturpação do homem, vivendo de forma totalmente contrária. E olha a consequência disso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, injustiça e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, desde a criação do mundo, se conhece a respeito de Deus, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Veja bem, o homem é indesculpável. Todas as coisas que foram criadas elevam nossos olhos a Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Veja bem, essa é a revelação geral de Deus. O homem, ele é indesculpável. Lembra lá quando o salmista fala assim: os céus proclamam a glória de Deus. O salmista estava contemplando ali, dizendo: veja bem, olha toda essa criação, toda a manutenção de Deus, dia após dia, esta harmonia. Não tem como não atribuir isso a Deus, a um Deus criador. Nada é ao acaso. E alguns homens ali atribuem isso a Deus. Mas os ímpios, está falando para os gentios aqui, que se escoravam na tua sabedoria, que se escoravam no teu conhecimento, deixou Deus de lado e começaram a adorar a si mesmo, a adorar criaturas. Veja bem, concluindo aqui, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadríceps e répteis, trocando a Deus, trocando a glória de Deus, trocando o que é para glorificar a Deus, e adorando aves, adorando criaturas, répteis, invertendo tudo. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Deus entregou, olha a ira de Deus, o que é? É Deus dizer sim para o homem, para as tuas orações. É falar, então vai conforme as tuas necessidades, conforme a tua vontade, e é ladeira abaixo. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. É o coração do homem enganoso. Nós não temos que orar conforme a nossa vontade, nós temos que orar conforme o padrão estabelecido por Deus. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nos perdoa, Senhor, porque somos miseráveis. Há um modelo de oração, justamente por isso, porque se formos orar conforme as nossas necessidades, nós só queremos prosperidade, cura. Por isso que essas igrejas neopentecostais estão cheias, porque essa necessidade do coração do homem, ela é enganosa, mas nós não temos que orar conforme este padrão nosso, temos que orar conforme o padrão de Deus, pelas suas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si. Olha, veja bem, quando o homem está ladeira abaixo, a deturpação, o que causa? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. De novo, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo a si mesmo a merecida punição do seu erro. Veja bem,
Olha, não precisa falar nada, né? Tá bem claro quando o homem está vivendo ali, né, conforme as tuas próprias vontades, quando Deus está ausente, quando a lei moral não tem mais na vida desse homem, é ladeira abaixo. E hoje parece que piorou, esses homens tatuando os olhos, colocando o chifre por dentro da pele, cortando a língua, querendo desconfigurar o que Deus criou, uma afronta direta contra Deus. Isso está aumentando, mulher deixando o pelo debaixo do braço, umas coisas tão esquisitas assim, parece que a gente percebe, não é querendo ser moralista ou querendo ser Caxias, mas a gente está vendo um ser humano agora cuidando de animal como se fosse filho, sabe? Invertendo todas as coisas, tendo mais amor por animal do que pelo ser humano, pela que a tua própria imagem e semelhança. Realmente é uma afronta contra Deus. E não para por aí. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. A sua mente está reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural que eu estava dizendo, e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, olha, são indesculpáveis, eles sabem que são passíveis de morte, sabem que estão afrontando a Deus. Ninguém vai chegar lá no céu e vai falar assim, eu não sabia. Veja bem, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Misericórdia. Aqui acabou o capítulo 1, que Paulo está falando aos gentios. Veja bem, olha a tua condição como um médico abordando aquele paciente rebelde que vive de qualquer jeito, fuma, come pizza todo dia. O apóstolo Paulo pega o raio-x ali, Deus pega o raio-x e fala assim, veja bem, o raio-x do seu tórax aqui, você fuma, se você não parar de fumar, você vai morrer. Paulo está falando isso daqui. Paulo está falando assim, o resultado do seu colesterol está alto. Se você não parar de comer essas porcarias, você vai morrer. Então ele tem consciência disso. Os judeus, os gentios aqui têm consciência disso. Bom, no capítulo 2 já muda. Vai falar para os gentios e para os judeus também. Vai falar que todos os moralistas ali também são culpados, também têm culpa e precisam ser justificados por Deus, precisam se render ao Evangelho. Então está dando esse choque aqui de realidade, mostrando que todos são culpados, como eu vou ler aqui, quando Paulo vai incluir todos, que não há um justo nenhum sequer, que todos carecem da glória de Deus, todos pecaram. Veja bem, portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Está falando para os moralistas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Agora ele vai falar para os judeus. Eu não vou estender muito, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, capítulo 2, versículo 17, e repousas na lei e te glorias em Deus, aí Paulo vai falar um monte de coisa, que você fica se gloriando na lei, se vangloriando, dizendo que o outro irmão ali é culpado porque não vive as práticas da lei, todo incluso. E olha o que Paulo diz aqui, olha que choque para os judeus. Por isso que Paulo não era bem querido na época. Paulo não é essa pessoa que a gente pensa unânime ali, o que mais tinha seguidor no Instagram, um exemplo. Então, Paulo, ele diz assim para os judeus, dando esse choque: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa.
Olha que choque, Paulo falando para os judeus. Vocês escandalizam, porque nem todos os judeus eram salvos. Nem todos os judeus eram o povo santo de Deus. Muitos olharam para trás, muitos recuaram. Por isso que a gente sabe que sempre foi a graça de Deus, né? Sempre foi a fé em Cristo Jesus, aquela fé de Abraão ali, de reconhecer a graça de Deus, a bondade de Deus. Muitos olharam para trás no deserto, sentiram saudade da cebola do Egito e não viram a glória de Deus. Então diz assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os judeus por vossa causa. Ai de vocês, ai de vós que causa escândalo. Ai de vós aí que fica aí promovendo esse evangelho de triunfalismo, esse evangelho barato, essa graça barata de ficar querendo extorquir o povo, arrancar o dinheiro do povo, contando mentira, promovendo cura para tudo quanto é lado, todas essas mentiraiadas. Ai de vós que está sendo escândalo para os pequeninos e sendo pedra de tropeço. Bom, eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar, mas tem um versículo aqui importante que eu marquei. É tanta informação que eu não consegui compartilhar muito bem, mas eu acho que ficou muito claro. Mas aqui no capítulo 3 é importante eu dizer isso, quando Paulo generaliza, todos são culpados, veja bem. Não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua ure em engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz. Veja bem, essa é a condição do homem, que não há um justo nenhum sequer, que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, Paulo nos nivela, o Evangelho nos nivela para baixo, numa condição de servo, de pobre, de miserável. E essa é a má notícia para o homem, mas nós temos a boa notícia aqui. Por isso que nós dizemos que o Evangelho não é só uma boa notícia, ele também é uma má notícia. Depende da perspectiva, depende se você foi justificado pelo sangue de Cristo ou não. Veja bem, agora a boa notícia. Mas agora, sem lei, não existe mais lei. A lei serviu de gaio, serviu de orientação para nós, teve o seu papel, mas em contato com o ser humano ela se torna enferma. Ela não tem, nós não conseguimos seguir a lei, nós infringimos a lei todos os dias. Então, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, aquela justiça que eu li no capítulo 1, no versículo 16, 17, a justiça de Deus. Se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha que maravilha! Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Não só essa notícia boa, deixa eu tentar compartilhar aqui também outro versículo maravilhoso que eu amo muito, que também está no capítulo 8, que diz assim, vamos lá, meu Deus, onde está aqui? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Citou tudo aqui, fechou. Nós estamos totalmente respaldados pelo poder de Deus, pela garantia da salvação. Não há altura, não há profundidade, que Paulo quis dizer aqui, que não há nada que possa separar do amor de Cristo que
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que declaração maravilhosa! Como também do versículo 1, que não há mais condenação. Estávamos condenados, mas agora pelo sangue precioso de Cristo Jesus, nós somos libertos, nós somos purificados, nós somos justificados agora. E é disso que trata. Não se trata de religião, se trata do amor de Deus, se trata da graça de Deus se encarnar a nosso favor, de se tornar, do verbo se tornar carne, de Cristo Jesus ter vindo até nós, de ter morrido por nós, de ter ressuscitado e hoje está governando os céus e terra, e breve voltará para resgatar os teus filhos, a tua igreja. Agora não existe mais dois povos. Esse muro que um dia foi levantado pela lei, era um povo exclusivo dos judeus, agora não existe mais. Esse muro, como o Senhor Jesus Cristo diz, foi derrubado, e agora há um povo só, há uma igreja agora que Cristo está prestes a vir buscar novamente. Poxa, é isso que eu gostaria de compartilhar a respeito da palavra de Deus. Não tem como fazer isso em pouco tempo. Espero que você esteja assistindo aí também, e é muito gratificante. Bom, essas são as duas notícias, essas duas perspectivas, a boa notícia, a má notícia. Então depende de nós, depende da graça de Deus, é claro, mas que todos os homens são indesculpáveis, são. Como Paulo deu esse choque de realidade aqui neste tribunal, mostrando todas as provas que somos indesculpáveis, porque o que é de Deus a ser conhecido é conhecido desde a criação por todos os homens. Bom, é isso. E deixando esse versículo aí como chave, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E Paulo sempre querendo promover a união desses dois povos. Veja bem, eu gostaria de falar e eu me lembrei agora, por que Paulo quer pegar essas ofertas dos gentios? Ele diz que os gentios são participantes da parte espiritual ali dos judeus, que agora foram enxertados pela graça de Deus, né? Na oliveira brava. Agora nós podemos adentrar, o véu se rasgou, este muro foi derrubado, nós podemos nos adentrar agora no Santo dos Santos. Não tem mais aqueles sacrifícios que existia antes. Mas eu gostaria de falar aqui a essência do Evangelho, que é a união desses dois povos, a harmonia que Deus está promovendo entre judeus e gentios. Que desafio para Paulo, para unir esses dois povos, um se garantindo na lei ali, como por exemplo em Romanos 14, que Paulo fala, bem provável a respeito dos judeus cristãos, que eram os fracos na fé, que se escoravam ali na lei, que tudo ali, as observâncias, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por outro lado, os fortes na fé, que Paulo se classifica também como fortes na fé, que eram os gentios ali vivendo uma vida de liberdade, mas também que às vezes abusava dessa liberdade, como muitos cristãos no nosso meio também abusa de muitas coisas. Enfim, cada um que veja a si mesmo, né? Ou a sua necessidade, o seu conhecimento, e veja se convém ou se não convém, e se também procede de Deus, e se pode estar fazendo isso, não sendo escândalo para os outros, que é uma orientação do apóstolo Paulo. E Paulo tentando trazer a união destes dois povos, que é uma marca desta carta poderosa. Bom, hoje foi um vídeo mais para uma explanação mais geral, e agora com esse conhecimento, sabendo a respeito por que Paulo escreveu essa carta, qual é a intenção da carta ali, o que estava acontecendo entre esses irmãos, como eu disse no começo ali a respeito do que Suetônio disse e tal. E aí eu vou fazendo mais vídeos agora com pequeno tempo de vídeo, tá bom, meus irmãos? Obrigado. E é isso que eu gostaria de compartilhar. Deus abençoe. Esta carta é realmente poderosa, eu já estou lendo ela há muito tempo e espero que ajudou. E um livro que eu gostaria de deixar aqui, um livro muito bom, é esse daqui, de John Stott, e alguns comentários de Karl Barth também a respeito de Romanos,
que é tudo que eu tirei aqui de explanação, mais os comentários da Bíblia aqui também. Um abraço, Deus abençoe, forte abraço.